Verdade, tá no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Sexta-feira, chegamos a sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que acompanha aqui a programação da sua TV Arapuã. Estava ligadinho aí em Samuca Duarte, no Cidade em Ação. Segue agora conosco no Rede Verdade. E no programa de hoje, atenção você que está aí querendo entender, querendo acompanhar essa reforma administrativa que está lá no Congresso Nacional. Essa semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade dessa proposta que mexe completamente aí com as relações no serviço público aqui no Brasil. No programa de hoje você vai acompanhar aqui, tirar todas as dúvidas e os detalhes. A gente vai conversar com a advogada Nayane Ramalho, está aqui conosco. Ela que tem aí e tem acompanhado as mudanças nessas regras e a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui, ok? Então acompanha para você ficar ligado, atento e informado sobre esse tema que mexe completamente nas relações do serviço público. Há quem fala, enfim, da estabilidade, do concurso público, vale para quem? Vamos tirar todas essas dúvidas a partir de agora. Doutora Rayane, muito boa tarde. Nayane, desculpa, doutora Nayane. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, é um prazer estar aqui e eu espero poder tirar um pouco dessas dúvidas, né? Desmistificar o que a gente vem tratando da reforma administrativa e trazer alguns pontos que precisam, de fato, serem observados com muita cautela, né? Afinal de contas, a gente tem a previsão de mexer com todo o funcionalismo público, né? A pretensão da reforma, ela abrange tanto o serviço público federal como estadual e municipal. Então, a gente precisa ter muito cuidado com tudo que está sendo proposto nessa reforma. Bom demais, vamos começar. A doutora Nayane é do escritório do doutor Marcos Inácio, para dar um abraço para o doutor Marcos Inácio aí, que tem uma atuação muito forte aqui na Paraíba, também em outros estados do Brasil. Doutora Nayane, vamos começar assim. Essa reforma pega quem já está atuando no serviço público ou é só para frente? Vamos começar para esclarecer isso. Começar do começo, né? O primeiro passo é a gente entender que, apesar dela ter sido aprovada na CCJ, né, as discussões ainda vão ser iniciadas. Então, inicialmente, ela não vai atingir os servidores que já estão na ativa, por conta do direito adquirido. Porém, a gente não sabe ainda o que de fato vai ser aprovado mais adiante. Então, a gente precisa sim acompanhar, estar atento a tudo que vai ser votado nos próximos meses ou até anos, né? Porque a gente espera e acredita que seja bastante amadurecida ainda essa reforma. Eu acho que, além da questão de quem ela abrange, inicialmente, o ponto crucial da reforma que ela propõe e que se discute muito é o fim da estabilidade, né? E quando a gente fala da estabilidade do servidor, a gente precisa entender que não é um benefício para o servidor a estabilidade. A estabilidade, ela garante a continuidade do serviço sem interferência política de qualquer esfera. Então, é muito importante que a gente entenda a estabilidade do servidor como uma segurança para nós, cidadãos, para que a gente não tenha o rompimento dos serviços públicos por conta de uma troca de gestão. Os governos passam, mas o Estado, né, o Brasil, os municípios, eles continuam. A gente não pode ter esse tipo de ruptura abrupta. Tá, e aí, vamos lá, a reforma do jeito que está é na questão da estabilidade. O que é que ela aponta? Onde é que ela tira, extingue e para que funções ela extingue? O texto apresentado agora, né, agora eu digo de setembro, o governo passou quase um ano mantendo o texto em sigilo e quando finalmente apresentou, ele traz a quebra da estabilidade para os novos servidores, né, que não tenham carreiras típicas de Estado, que ainda também não estão pré-definidas, mas a gente entende como carreiras típicas de Estado. Juízes, Tribunal de Contas, espero que os professores, né, são essas carreiras continuariam. E é importante que a gente diga que o maior contingente de servidores não são os que ganham tanto, não vai trazer o impacto financeiro dessa reforma, ela não vai ser tão grande
quanto se imagina. Por quê? A maioria dos servidores que serão atingidos, eles não ganham mais do que 2 salários mínimos e meio. Aliás, o governo federal usa esse argumento para defender a reforma, que seria um enxugamento no custeio da máquina, que é pesado de fato, de certa forma, mas eles trabalham com esse argumento de dizer que vai reduzir. Você acha que esse impacto financeiro não é tão significativo? Tanto que na exposição de motivos do governo, não há perspectiva de retorno da reforma nem a curto nem a médio prazo. Porque, de fato, os servidores que serão atingidos pela reforma não são os servidores com os índices salariais os maiores vencimentos, por exemplo. Eu atuo com servidores do Brasil inteiro, inúmeros municípios, praticamente todos os estados. Eu não conheço nenhum... Assim, a grande maioria dos servidores, eles não têm essa renda tão abrupta como se fala, né? Foram feitos inúmeros estudos, a Anfip, por exemplo, que estuda muito essa área, acompanha, tem realmente capacidade de falar sobre isso, fez um levantamento de 2014 a 2018, por exemplo, foi o período que teve já uma grande redução na questão dos servidores públicos, né? No pagamento, nas despesas com servidores públicos. O gasto com o servidor público. Hoje o Brasil paga de juros, por exemplo, quase a mesma coisa que ele paga aos servidores públicos a nível nacional, em todas as esferas. Então, é muito temerário falarmos que vai trazer um impacto financeiro positivo para o Brasil, quando, de fato, inicialmente as carreiras atingidas não vão trazer essa... Esse é um ponto interessante. Está dizendo que algumas carreiras consideradas típicas do Estado, e aí entram juízes, promotores, auditores fiscais, enfim, uma casta ficará de fora. Não mexe com a estabilidade, continua do mesmo jeito. E as que ficaram, qual é o nível de alteração na estabilidade das outras categorias, do volume maior? O servidor vai fazer aí concurso para ser professor, para ser técnico em algum local, para ser, enfim, guarda de trânsito, guarda municipal, onde é que mexe aí nessa estabilidade? Acabou com isso, entrou e vai ficar sendo avaliado pelo resto do serviço? Hoje, a Constituição já prevê formas de que o servidor pode perder a sua estabilidade, certo? Em 98, quando foi feita a emenda constitucional, foi prevista, né, que os servidores passariam por avaliações, né, de desempenho, porque uma das causas de possibilidade de se perder a estabilidade, de ser demitido, vamos dizer assim, do serviço público, é o baixo desempenho. Porém, nunca saiu do papel. Certo. Então, não temos nenhuma segurança de que isso vai acontecer. O grande risco de não se ter a estabilidade para o servidor, vamos pensar numa prefeitura, né? Vai virar um cabide de empregos políticos, né? A cada mudança de gestor, eles vão mudar aqueles servidores. Mas pelo texto da lei, a reforma, ela retira o quê? Ela diz, não, entrou e pode ser demitido sem nenhuma decisão judicial? O que é que ela diz? Ela diz também da decisão judicial, porém, vão ter inúmeras categorias, inúmeros casos, que não vão ter a estabilidade, vão ter menos direitos, inclusive, por exemplo, como os seletistas. A proposta traz que eles vão poder ter, os servidores, contrato por tempo determinado, que é uma coisa que, pensando no serviço, fragiliza completamente. Como é que a gente pode imaginar um hospital? Eu não falo só dos médicos, que são também, no meu entender, carreiras que deveriam ser protegidas, mas um hospital, uma escola, como se faz a gente tem que pensar no projeto a longo prazo. A gente está falando do país, a gente não está falando de um governo independente. Assim, inclusive, é importante que se desmistifique essa questão política, partidária, né? É importante que a gente enxergue o momento a longo prazo. Antes dos anos 90, o acesso à saúde pública não era para todos. Então, esse é o futuro que a gente quer? Você acha que é uma violência com a relação que se tem hoje? Com certeza. Sim, entendo perfeitamente uma violência. Não que não precise de uma reforma, também... Para modernizar alguns... Para modernizar. Deveria sim ser implantada essas avaliações, deveria sim ter uma fiscalização, uma gestão. O que falta no serviço público, muito além de todos esses, vamos dizer assim, esses cortes que se pretendem, seria uma reforma no sentido de melhorar efetivamente,
de se implementar políticas de gestão, de se fazer avaliações periódicas, de estimular os servidores de todas as esferas a realizarem cursos de aperfeiçoamento. Outro ponto importante, a PEC traz inúmeros, vamos dizer assim, retira diversos direitos que já não existem mais. Licença-prêmio, o servidor federal já não tem desde 97, alguns poucos municípios e estados mantêm. Se fizesse uma reforma nesse sentido, vamos, de fato, vamos tirar a licença-prêmio, vamos transformar, como é o federal, uma licença-capacitação, o servidor se afasta para se qualificar para prestar um serviço melhor à sociedade. Agora, tem outros benefícios que a reforma também tira. Queria que você pudesse comentar. Alguns benefícios, eles estariam em prática hoje e são exagerados. Por exemplo, algumas categorias que têm férias com mais de 30 dias, férias remuneradas com mais de 30 dias. Você acha que isso deveria ser mexido ou não? Essas categorias são justamente as que não vão entrar na reforma. As que estarão protegidas e blindadas. As que estarão protegidas, exatamente. Não serão essas categorias que tem os famosos, né, que a gente escuta no dia a dia, os penduricalhos. Essas categorias não vão estar incluídas no texto da reforma. Então é uma meia reforma, doutora. É uma meia reforma. Eu não digo nem que é uma meia reforma. Seria uma deforma administrativa. Se fosse... Pegando só os mais fracos, inclusive. Pegando só os mais fracos. Exatamente. Tá. Outro benefício que eu vi cortado, prometido ser cortado, que aí eu queria lhe perguntar também se também entra nessa classificação, seria muito bom se fosse geral, mas é só que é o de fim da aposentadoria como aposentadoria compulsória como punição. Isso. Que é uma coisa meio absurda hoje, né? O servidor fez algo ali errado, então, você vai ser punido. Aposentadoria, mesmo salário, sem prejuízo, remuneratório. Acabou com isso. Isso é bom. Essa parte seria positiva, né? Claro, a gente precisa entender, justamente, é necessário uma reforma, mas de fato para melhoria, não para precarizar ainda mais o serviço público, né? A gente precisa entender a reforma, esse ponto da aposentadoria compulsória como pena, concordo que precisa ser retirado, mas ao mesmo tempo, se eu pensar, hoje vivemos uma pandemia, né? Se não tivéssemos a estabilidade do servidor, por exemplo, que é um ponto, eu volto, porque é muito importante que a população entenda a seriedade da estabilidade. Não é um benefício, não é para proteger o servidor preguiçoso. É claro que todo mundo tem uma experiência ruim em algum serviço público que foi e não foi bem atendido. Que é sinônimo de mau atendimento, de má qualidade. E o que resolveria isso seriam treinamentos, seriam capacitações. Mas vamos dar o exemplo, passou em toda a mídia, conhecimento público e notório, o cidadão que estava andando sem máscaras, descumprindo o decreto, que foi autuado, né, pela Guarda Municipal, rasgou a multa. Se esse servidor não tivesse a garantia de não sofrer nenhum tipo de perseguição política, ele teria feito aquela multa? De jeito algum. Provavelmente não, né? Quantas outras vezes a gente pode enxergar nitidamente esse tipo de situação e saber que o reflexo de como está hoje o texto da reforma pode trazer grandes prejuízos, inclusive financeiros, porque um dos artigos da reforma pretende possibilitar, com essas novas formas de contratação da administração pública, que se crie orçamentos, né? O Estado, o município, crie seus próprios orçamentos. Quem nos dá a segurança jurídica que esses orçamentos vão respeitar, por exemplo, o teto? Né? Quem nos garante que essas novas contratações vão, de fato, respeitar o teto? Nada. Hoje a Constituição nos garante isso. Tá. Deixa eu tirar uma outra dúvida em relação à mudança e à promessa de mudança nos estágios probatórios. Eles existem hoje para todas as categorias, não é isso? Isso. Só que a reforma supõe que eles passam a ser etapa de concurso, é isso? Explica direito para a gente qual é a diferença, isso. Qual seria a diferença? A proposta, ela traz justamente o estágio probatório em mais um período como sendo nova etapa de concurso. O cidadão vai fazer a prova de concurso, vai começar a exercer a função, vai ficar no estágio probatório e, se passar no estágio probatório, ele só vira efetivado a partir daí. Não necessariamente vai ter estabilidade. Sim, dependendo do cargo dele. Dependendo do cargo. Qual é o grande ponto nisso? Hoje nós já temos o estágio probatório. O que falta são as avaliações efetivas, né? A constatação fática de que aquele servidor que acabou de ingressar,
ele de fato tem condições de permanecer, que ele está prestando um bom serviço, que ele pode ainda mais contribuir para a sociedade. A gente precisa entender que quando a gente fala de serviço público, todos nós somos beneficiários dele, direto ou indiretamente, né? É a questão, aqui pertinho da gente, teve um caso recentemente, um município, pouco antes das eleições, né, tinha alguns terceirizados no Instituto de Previdência e eles mudaram, por questões políticas, tiraram todos aqueles terceirizados que estavam naquele Instituto do município e ingressou um novo quadro, né, mudou o governo, entrou uma... Eles não tiveram acesso sequer às senhas dos e-mails. Então, assim, todos os servidores daquele município que estavam com processo em andamento tiveram sérios prejuízos e ainda estão tendo, porque não houve a continuidade do serviço. E é isso que particularmente preocupa, né, essa quebra de continuidade. E os riscos que isso podem trazer para nós, para a nossa vida cotidiana. Tá. Bom, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, mas quero deixar uma pergunta antes. Concurso público. Quem está acompanhando mais ou menos a reforma, isso quer dizer que é o fim do concurso público no Brasil, não vai precisar mais fazer concurso público? Qual é o destino, qual é, enfim, do futuro do concurso público aqui no Brasil com base na reforma? Daqui a pouquinho, a doutora Nayane responde aqui para a gente. Um minutinho, a gente está de volta.